poder usar da tribuna para um diálogo sobre a doutrina espírita. O nosso tema da tarde de hoje é com o texto de André Luiz, que inicia Ante os Pequeninos, tem uma frase que me chamou bastante atenção. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Todos nós já passamos pelo período da infância. Já fomos esse ser especial. Nós vamos hoje, no estudo, tentar aprofundar um pouquinho esse pensamento da importância da infância para a encarnação no planeta. Por que precisamos chegar aqui pequeninos? Por que precisamos chegar aqui tão dependentes, bem diferente dos outros mamíferos? Não vamos dizer nem de outros animais, mas dos outros mamíferos, que passam um período breve junto à mãe ou junto ao pai, em algumas raras espécies, mas tem essa possibilidade, e depois estão prontos. O ser humano não. Ele passa um período razoável, um percentual razoável da sua vida, junto àqueles adultos que são, ou deveriam ser, os responsáveis pela educação e por recolocar aquele espírito que está retornando ao planeta Terra na direção dos aprendizados das leis maiores. Então, vamos começar com a primeira questão. Nós vamos fazer passo a passo. Uma questão, vamos ler e comentar. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? E aí nós já sabemos, né? Não precisamos ler a resposta dos espíritos, mas eles respondem, pode sê-lo mais ainda. Se mais tiver progredido, somente os órgãos é que são imperfeitos. Hoje, quem tem filhos, netos, sobrinhos, ou qualquer outra criança junto a si, que tenha nascido no século XXI, já começa a observar esses pequenos seres que estão retornando ao planeta Terra e o quanto eles realmente trazem algumas habilidades que nos surpreendem. Só que isso tem sido, digamos assim, um elemento claro de progresso, mas tem assustado muitos dos pais e dos avós e dos tios, que muitas vezes parecem inibidos diante daquele pequeno serzinho que sabe fazer coisas que o adulto não sabe, principalmente no que concerne a parte tecnológica. E aí começa um modo, digamos assim, novo de se relacionar com essas crianças. Mas, ao mesmo tempo, até que ponto? Até que ponto a criança pode dominar uma determinada situação porque ela tem mais conhecimento tecnológico do que a mãe, do que o pai, do que o tio, do que a avó. Isso é que tem trazido alguns conflitos. Verdade. Alguns espíritos que estão num corpinho infantil e com o advento da própria internet, nós temos notícia cada vez mais rápidos desses pequenos seres, já nascem com um cabedal de conhecimentos e de informações que assusta aquelas pessoas que estão à sua volta. Como assim? Uns aprendem a escrever e a dominar com rapidez, por exemplo, o lápis. Outros, as letras, com 2, 3 anos, conseguem começar a juntar aquilo que as crianças antigamente era com 6, 7. Ou tem habilidades, por exemplo, para a música, para a dança. Perfeito. O mundo está mudando. Mas como educar?
Como educar essas pequenas crianças que já nascem com o conhecimento, que surpreendem os adultos que estão à sua volta e ficam todos, muitas vezes, encantados com aquilo que vem, estarrecidos? Mas se a gente parar para pensar, essas crianças, e para observar, mais do que pensar, observar, o que elas reclamam? O que elas precisam? Qual a dificuldade que muitas delas trazem intrínseca no seu processo de desenvolvimento? Limites. E como a gente conquista isso? Aí é a hora do desenvolvimento dos adultos. Somente através do amor, do afeto, do cuidado amoroso daqueles pequeninos. Porque a maioria dos relatos que a gente escuta dos pais é a dificuldade da criança respeitar, aceitar os limites que lhes são impostos. E como eles são muito espertinhos, muitas vezes os pais titubeiam naquele limite que tem que ser colocado. E ao titubear, a criança percebe, é claro. E aí o que ela vai fazer? Manipular mamãe, papai, vovó, então, é a primeira a ser. É a que cai. Já caía antes, as gerações já diziam isso. Hoje, então, com essas crianças, a vovó mesmo, a vovó mal consegue ligar um smartphone e a criança vem, mexe em função que você não sabia nem que existia dentro daquele objeto pequenininho. E aí a vovó fica, oh, que coisa mais rica, que coisa encantadora. E perde, muitas vezes, perde não, mas se deixa levar, e aquele cuidado do amor, do limite, porque eles são especiais, claro, todos os nossos filhos e netos e sobrinhos são especiais, mas se não precisassem reencarnar, como a gente aprende, não reencarnariam, porque estariam aqui na nossa família. Muitos vêm para impulsionar, mas eles precisam do cuidado, do afeto. Muitos precisam aprender o que é esse amor, esse carinho, esse afeto, esse cuidado. E não só a inteligência, e não só aquela habilidade. Porque nós já sabemos. O século XX, que acabou de... Todos aqui somos nascidos no século XX, que acabou de acabar há pouco tempo, ele nos deixou esse legado do quanto o conhecimento é importante, mas o quanto ainda estamos muito distantes do desenvolvimento moral. E a doutrina espírita, o Consolador que foi enviado por Jesus no século XIX, justamente antes do boom do desenvolvimento intelectual e do boom da globalização, isto é, da união do planeta Terra e da facilidade de comunicação entre todos os continentes, ela veio justamente meio século antes do início do século XXI para começar a divulgar a importância do desenvolvimento moral. E o desenvolvimento moral passa necessariamente pelo desenvolvimento dos nossos melhores sentimentos. Se não aprendermos a desenvolver o sentimento de amor, de doação, de caridade, de nada adiantará a nossa inteligência. E assim também a dos pequeninos que estão chegando nas nossas famílias. Mas vamos continuar com Kardec e com os espíritos. Questão 380. Na criança pequenina, excetuando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? E aí os espíritos respondem. Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não lhe possam dar toda a intuição de um adulto. Sim. Por mais que nós saibamos que aquele espírito que está ali naquele corpinho infantil é um espírito que pode ser mais antigo do que
o adulto que naquele momento está na condição de adulto. Não significa que ele já está totalmente aperfeiçoado. E com aquele cérebro infantil, ele não consegue se manifestar plenamente. Digamos assim, seria um instrumento para a expressão do espírito ainda totalmente em processo de evolução. Se a gente for usar uma analogia, é como se a gente visse uma laranjeira que acabou de se desenvolver, acabou de dar broto, e a gente quisesse que ela já desse laranja. Não dá. Ela tem que crescer, ela tem que amadurecer para poder dar a flor e depois dar o fruto. Então, o cérebro infantil, por mais que o espírito que esteja ali seja bastante desenvolvido, ele precisa ser desenvolvido no tempo necessário para ele. E os espíritos continuam. Ele tem efetivamente a inteligência muito limitada, aguardando que a idade amadureça a sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente, no momento do nascimento. Ela só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, vamos lá. O espírito se une ao feto lá na barriguinha da mãe. Não está totalmente encarnado. Está ali. Próximo. Passa os 9 meses. Tem aqueles que são mais apressadinhos. Hoje já não se conta mais 9 meses. Hoje já se conta, sei lá quantas semanas. A contagem já... Quantas semanas são? 40 semanas. 40, 42, enfim. E as crianças já nascem, umas nascem com 36, outras nascem com 38, cada um dentro do seu tempo de maturação. Para a gente ver que isso também já é uma mudança. Não é só uma mudança na contagem que os médicos passaram a fazer. Não. É uma mudança também dos próprios espíritos, que já vão tendo necessidades outras. Tem uma questão aqui que ele fala do choro, não é? Para esse desenvolvimento. As crianças, antigamente, muitas delas, todas nasciam de olhos fechados. Hoje as crianças já nascem praticamente com os olhos abertos. Tipo, querendo olhar tudo que está à sua volta. Cheguei aonde? O que eu estou fazendo aqui? É claro que a perturbação, como os espíritos dizem, existe. Claro que existe. Entretanto, cada vez mais os espíritos vão tendo consciência. Consciência, vou botar essa consciência entre aspas, tá? Não é a mesma consciência nossa aqui de encarnados e lúcida como a gente tem. Mas perto da perturbação de 1 século atrás que os pequeninos chegavam aqui, provavelmente, já no processo de evolução, já é uma perturbação um pouco menor. O mesmo acontece na hora do desencarne. A gente sabe que os espíritos mais evoluídos passam muito pouco tempo na perturbação. Os espíritos menos evoluídos passam um tempo maior na perturbação. Por que não no encarne? É a mesma coisa, na hora que encarnou. Os espíritos com mais condições de compreensão e de evolução vão passando cada vez menos tempo. Mas ok, vamos ficar com o conhecimento que temos ainda. Esse outro, nós estamos apenas no processo de observação, porque são mudanças muito recentes que têm acontecido na nossa encarnação. Os espíritos, então, chegam, eles nascem, encarnaram, chegaram. Aí dão o choro, que os espíritos dizem que é para quê? Para sensibilizar os corações maternos, para que a fragilidade daquela criança possa ser envolvida pelo amor, para que possa desenvolver o amor. Porque, por mais que o espírito possa ser inteligente, e se ele usou aquela inteligência dele mal na encarnação passada e a gente se lembrasse disso, ou tivesse conhecimento disso, iríamos olhar para ele com esse mesmo, que bit-bit, but-but, que coisinha fofinha? Não, não iríamos. Por mais que ele fosse um serzinho pequenininho, se nós tivéssemos consciência de que espírito, do que ele fez ou deixou de fazer nas encarnações pregressas, nós não teríamos essa consideração. Até porque ainda não temos esse amor todo. Nosso amor também está em desenvolvimento. Então é necessário que assim seja, para que possamos aprender. Mas, retornando ainda a essa questão, da questão 380.
Aí eles começam a se desenvolver, né? Os primeiros alimentos, as primeiras indisposições. Nesse processo, o espírito está próximo ao corpo, não está totalmente livre no mundo espiritual, mas é como se ele como se, tá, gente? Não é exatamente assim, é como se ele estivesse com um pezinho no corpo e outro pezinho no mundo espiritual. E assim vai sendo até mais ou menos por volta dos 7 anos de idade. Muitas crianças, muitas famílias têm histórias de crianças que falam do vovô que já partiu para o plano espiritual e ele nunca conheceu aquele vovô, ou do bisavô, porque o bisavô, o vovô chega, a vovó conversa com a criança, diz: eu sou fulano de tal, sou seu avô, e a criança, na maior naturalidade, por quê? Ah, ela é uma médium em potencial. Não necessariamente. Ela é uma criança que tem um pezinho no corpo, outro pezinho no plano espiritual e tem essa possibilidade. Quando chega aos 7 anos, essa encarnação, digamos assim, se ajusta um pouco mais. A gente pode dizer que ela se completa aí não, gente. Porque ela continua este processo ao longo do restante da infância, durante a adolescência, mas ela faz, digamos assim, o primeiro ajuste. Aquele mais que dá uma segurada maior no espírito, naquele corpo, né? E aí ela continua. Quando chega na adolescência, o que acontece? Muita mamãe, muito papai, muito titio, muitos professores. É outra criança. É outro ser. Se transformou. Aquela criança dócil, meiga, obediente. Olha, com piercing aqui, não ouve, vive trancada dentro do quarto. Eu tento conversar, mas ela não quer saber mais de mim. Éramos tão amigos, o que aconteceu? O que aconteceu? Muitos dos acontecimentos, quando chega na adolescência, aí sim, aquele corpinho que foi moldado era um corpo, não estava em processo? A criança com um pezinho aqui, outro pezinho ali. Ela era preparada para ser moldada pelo processo educativo. Então, aquele espírito, que a gente não sabe qual é, ele não estava ainda totalmente no seu vigor pleno durante o período da primeira infância. Aquele corpo ele foi preparado justamente para sofrer o processo da educação. Olha a importância da gente ter conhecimento e essa noção. Porque se eu me deixo levar, porque ele é tão esperto e sabe toda a parte tecnológica que eu não sei, e aí na hora que ele faz uma birra, eu falo: mas ele é tão esperto aqui, então deixa ele fazer a birra do jeito que ele quiser e permito, eu deixo passar o período mais importante para que aquela criança possa ser educada naquilo que ela mais necessita. E aí quando chegar na adolescência, eu tomo um susto. Porque aí ele vai começar a dizer a que veio, quem realmente ele ou ela é. Se eu não observei quem era esse meu entezinho pequenininho que estava ali, seja neto, filho, sobrinho, enfim, eu provavelmente vou me assustar quando ele chegar na adolescência. Mas se eu já tinha essa noção, o problema é que às vezes, aí os pais, né, são pais tão jovens que não têm esse conhecimento, não têm essa sabedoria. E eu digo por mim, se eu soubesse o que eu sei hoje, quando meus filhos eram pequenos, que seria uma benção, mas não adianta, naquela época eu era totalmente ignorante, a doutrina espírita, então eu nem conhecia. Então, enfim, ainda bem que como avó a gente pode ser diferente, né? Mas, voltando ao assunto, os pais, essa é a função da educação. E aí não é só dos pais, dos professores também, porque eles lidam com as crianças. É claro que a gente sabe que a educação maior, ela vem de casa, vem da família.
Mas o professor tem a sua função no que concerne a sociabilidade, no que concerne as inter-relações pessoais, principalmente com crianças estranhas, porque a família geralmente é com irmão, irmã, com primos. Mas no colégio não. No colégio são crianças estranhas, com necessidades diferentes. E é difícil, a gente sabe. Tem a missão de tornar-se professor, é uma missão árdua e, ao mesmo tempo, bela. Mas é extremamente necessária essa função e essa noção. Quando o professor tem a noção, principalmente os que são espíritas, de que está lidando com espíritos dos mais variados matizes, que vieram dos locais mais diferentes do planeta. A gente não sabe de onde eles vieram. E se na encarnação anterior ele tinha vivido numa tribo lá da África? Impossível? Não. A gente não sabe a necessidade daquele espírito. Quais os hábitos que ele traz? Tem uma outra questão aqui que os espíritos vão falar sobre isso. Pode ter aquele que veio diretamente do túnel do tempo, saiu de um palácio lá na França. Teve aquele outro que veio diretamente de um templo lá do Tibete. Claro, a gente não sabe nada disso. Só estou falando das possibilidades que existem. Pode ter vindo um outro que saiu daqui de Cabo Frio mesmo e voltou para cá mesmo para dar continuidade ao seu processo. Mas isso significa que muitas vezes a família tem a sua função, mas cada ser traz as suas habilidades ou inabilidades inatas. E se essas habilidades estão fixadas de tal forma na memória daquele ser, que, por mais que o processo educativo haja naquela criança, ele demora a dar frutos e a criança insiste em trazer hábitos de outras épocas. E aí não são só as crianças não, tá? Nós, muitas vezes, temos hábitos, ou mau hábitos, que trazemos de diversas encarnações, que estão fixados na nossa memória e a gente reproduz sem nem se dar conta. Quando começa a se dar conta, a gente fala assim, nossa, mas eu já sei que não é para eu fazer isso e continuo fazendo. Por que será? Então, tratar da criança, cuidar, educar, amparar, esclarecer, é o momento mais importante da vida do espírito. Mas, se não tivemos essa oportunidade, porque não tínhamos esse conhecimento, sempre é tempo, porque o espírito é imortal. Mas não vou entrar nesse mérito agora, porque o nosso tema hoje é infância. Então vamos voltar aqui para o texto, para Kardec e para os espíritos. A 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor anterior? Aí os espíritos respondem, ele deve fazê-lo, já que está desembaraçado de seu envoltório carnal. Todavia, só retoma sua lucidez anterior quando a separação se completa, isto é, quando não existe mais elo algum entre o espírito e o corpo. Isto é, quando a criança retoma para o plano espiritual, e aí os desencarnes de criança, algumas delas podem permanecer ainda algum tempo com o corpo infantil, como se ela tivesse a idade com que ela desencarnou na última encarnação. E assim é pelas necessidades, pela condição evolutiva de cada ser espiritual. Alguns retomam imediatamente a sua forma. Outros, como ele fala, demoram mais tempo para retomar a sua forma, somente quando o elo tivesse separado totalmente do corpo. E mesmo assim,
Ele não entra nesse mérito aqui, mas existem alguns outros estudos posteriores, algumas crianças permanecem ainda no corpo infantil. Tanto assim que nós temos notícias de algumas colônias espirituais aonde existem diversas crianças, né? Quem quiser aprofundar esse assunto, venha estudar conosco. Que a palestra é só para dar um gostinho do que existe no mundo espiritual, do quanto é rico o conhecimento da doutrina espírita, mas o aprofundamento a gente faz nas aulas, que acontece de segunda, quarta, quinta, por enquanto, segunda, quarta e quinta. Questão 382. O espírito encarnado sofre durante a infância pelo constrangimento que lhe impõe a imperfeição de seus órgãos? Não. Esse estado é uma necessidade. Ele está na natureza e de acordo com os objetivos da providência. Olha que interessante. É um tempo de repouso para o espírito. Já imaginou? Aquele espírito que vem para o planeta e que é um espírito, por exemplo, extremamente laborioso, que terá uma tarefa muito árdua a desenvolver pela frente. Ele tem, às vezes, né? Às vezes, porque às vezes as crianças começam o seu labor desde cedo. Mas como eles dizem, pelo menos teoricamente, as crianças pequenas devem ter o espírito, o tempo de repouso. E que repouso seria esse? Justamente aquele necessário para que a educação se faça. É o tempo de repouso para o processo educativo ocorrer. É o tempo de repouso, muitas vezes, para o espírito desenvolver o sentimento de amor aos laços familiares. Amor por aqueles que cuidam. O sentimento de gratidão, que é um sentimento que muitos ainda não desenvolveram. Muitas crianças chegam às suas famílias e, conforme vão tomando mais conhecimento, simplesmente se colocam na posição de que têm que ser amadas e cuidadas. É verdade. Elas precisam ser amadas e cuidadas. Mas qual é a contrapartida? Qual é a contrapartida que a criança, que o infante deve dar para a família? Se não é o próprio devolução do amor. E muitos não conseguem desenvolver esse sentimento, principalmente se há um amor tão intenso, me fugiu o nome agora, uma superproteção tão intensa que não permite que a criança ou o jovem tenha responsabilidade com os seus familiares. Muitas vezes isso acontece. E aí, aquela criança torna-se um adulto, desaparece, não quer mais saber, não tem gratidão pelos pais, e aí fica se sofrendo. Onde foi que eu errei? Eu dei o meu melhor para ele. Muitas vezes deu mesmo. E aí a gente tem que ter a consciência do seguinte: eu dei o meu melhor, fiz o que podia e às vezes até o que não podia. Se o meu filho, o meu neto é ingrato, dói na nossa alma. Mas o ajuste dele é com Deus. Muitas vezes, esse é um reconhecimento difícil de nós termos. Mas o ajuste dele é com Deus. Porque o amor genuíno, como diz lá em Pedro, ele cobre todos os erros e todos os problemas. Então, não se erra por amar demais. Se erra sim, por superproteger, por querer controlar, porque às vezes a gente confunde o amor também. Confunde o amor com superproteção, com controle, com exagero. Mas o amor, vou repetir, o amor genuíno, aquele que doa, que educa, que cuida, que ampara, que acolhe, esse amor ele não erra. Se a gente tem no coração a consciência de que
Algumas vezes é lógico que a gente vai errar, né, gente? Vai proteger demais, vai controlar um bocadinho, vai. Mas não é isso que muitas vezes faz o outro se equivocar. Cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. É só para a gente pensar um pouco e de novo voltar. Qual a importância do momento da infância na vida dos espíritos quando encarnam no planeta Terra. Quer ver uma outra coisa? Voltando para os pequenininhos, e que a gente vê o espírito aqui da casa, o Dr. Herman, sempre falar, e aí os companheiros que trabalham na sala com os bebezinhos e com as gestantes, a importância de falar para os pequeninos quando estão chegando, falar mesmo, falar com o espírito, que eles estão numa família que estão sendo acolhidos, porque muitos dos espíritos que chegam aqui têm medo de reencarnar. Muitos dos espíritos têm medo do que vão passar, das provas que vão passar. Se eles já chegam com esse conhecimento e com um certo grau de consciência, muitos deles têm medo. E como é que esse medo pode se manifestar? A criança chora demais, tem dor demais, incomoda porque não está se sentindo segura. E aí qual é o papel da mãe e do pai, né? Qual é o papel da mãe e do pai? Falei, né? Porque ela trabalha na sala de cura com os pequenininhos e com as gestantes, né? É falar com aquele espírito. Nós estamos aqui para te proteger. Nós aceitamos a sua chegada. Daremos o nosso melhor para cuidar de você. Haverá dificuldades, haverá dores, mas estamos juntos e através da nossa família vamos vencer. Ou aquilo que o coração de cada um de entender que é melhor para receber e acolher aquele espírito. O importante é dar essa noção de família, de acolhimento para aquele serzinho que está chegando. Vai ver se daqui a fazendo isso algumas vezes, muitas daquele choro, até da cólica, do desconforto, se não começa a diminuir. Porque, como a gente viu, o corpo infantil, ele não consegue se expressar de outra forma a não ser chorando. Se ele não está satisfeito, ele vai chorar. E aí é aquela coisa, o choro do bebê, muitas vezes, acaba irritando o pai, a mãe, e a função de cuidar, de amparar, acaba se perdendo, porque o pai e a mãe não estão entendendo o objetivo maior, não está entendendo o clamor daquela criança que chora. Então, às vezes, nenhum de nós aqui está passando por essa situação, mas conhece uma mãe jovem, uma família jovem que está com bebê, e pode ajudar, pode orientar, pode esclarecer um pouco para minimizar esse impacto daquele reencarnante que acabou de chegar no planeta. Na questão 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais sensível, durante esse tempo, às impressões que recebe. Nós já falamos sobre isso. Vamos passar para a questão 384, também já falamos. Para 385, que é uma questão bem grande. De onde se origina a mudança que se opera no caráter numa certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Já falamos um pouquinho, mas tem mais coisas aqui. Aí os espíritos respondem. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Isso a gente já falou. Não conheceis os segredos que escondem as crianças na sua inocência. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, vós as amais, vós as acariciais como se fossem parte de vós mesmos. De tal forma que o amor de uma mãe pelos seus filhos é considerado como o amor maior que um ser possa ter por um outro ser. De onde se origina essa meiga afeição, essa terna benevolência, que os próprios estranhos sentem por uma criança? Vós o sabeis? Não. É isto que vou vos explicar. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências e, para que não possam acusá-lo de uma severidade muito grande, ele lhes dá toda a aparência da inocência, mesmo que se trate de uma criança de natureza má.
Cobrem-se as suas más ações com a inconsciência de seus atos. Essa inocência não representa uma superioridade real sobre o que eram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser. E se não o são, é apenas sobre elas que recai o tormento. Vamos dar uma paradinha aqui. Se nós começarmos a observar os pequeninos, desde o momento que eles nascem, muitas das suas tendências nós encontraremos já, desde a maneira como a criança chora, depois quando ela começa a andar, a se movimentar, como ela trata os seus pais, como ela trata os animais, como ela, por exemplo, algumas crianças têm medo de animal. E aí a gente tem que parar e pensar o que isso significa. Outras crianças têm carinho pelos animais. Outras crianças gostam de fazer umas certas maldades com os animais. Tudo isso vai nos indicando que tipo de espírito está ali. Como ele nos disse aqui e a gente falou antes. A gente não sabe exatamente de onde aquele espírito está vindo, nem quais são as suas tendências. Entretanto, nós podemos observar a partir da interação daquela criança com o mundo. Como ela trata, por exemplo, os seus irmãozinhos. Como ela trata as outras crianças. Tudo isso vai nos dando uma noção de que coração eu estou partilhando a convivência. É um coração de uma criança que já é bondoso? E aí eu preciso talvez desenvolver outras habilidades? Ou é um coração de uma criança que ainda está, de um espírito que ainda está muito endurecido e precisa ser sensibilizado? Só a gente observando para saber. É isso que os espíritos nos convidam a fazer. Porque senão, quando chegar na adolescência, aí ele vai realmente mostrar quem ele é. E aí muitas vezes a gente vai se assustar de forma terrível, porque não quis enxergar as más tendências dos pequeninos quando eles eram pequeninos. Agora, se eu enxerguei aquelas más tendências, fiz o meu melhor para corrigi-las, e ainda assim não obtive o sucesso que eu imaginava que deveria ter, entreguemos na mão do Pai. Porque, em última instância, os filhos não são nossos. Os filhos são empréstimos que Deus nos deu para que educássemos, para que cuidássemos. Então, da parte dos responsáveis, é fazer o seu melhor. É observar, é ensinar. Claro, como a gente falou, hoje nós temos uma consciência. Muitos de nós aqui, quando éramos mais jovens, não tínhamos a mesma consciência que temos hoje e agimos com nossos filhos de outra forma que hoje já não agiríamos. Mas é tudo de acordo com o que nós conhecemos. Tudo de acordo com o conhecimento que nós tínhamos à época. E dando continuidade para nós fecharmos o nosso pensamento, na própria questão 384. Não foi apenas por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também, e sobretudo, pelos seus pais, da fragilidade da criança. Esse amor seria singularmente enfraquecido diante de um caráter áspero e intratável. Sim, nós já falamos um pouco sobre essa ideia. Se soubéssemos quem são aqueles... Se a gente vê, presta atenção, se a gente vê, às vezes, uma criança maltratando um bichinho e já acha difícil, imagina se a gente soubesse quem é aquele espírito, para ele estar maltratando um bichinho, às vezes, com 2, 3 anos de idade. Aí mesmo que a gente não ia querer, não, eu não quero esse filho dessa forma, não, eu não quero esse neto, essa neta, esse sobrinho. Então não pode, né, gente? Tudo que Deus faz é perfeito, a providência divina não se engana. A gente se engana o tempo inteiro, mas a providência divina não se engana. Então, se eu observar essa má tendência, e como é que eu vou corrigir? Não faz assim, não maltrata o bichinho, não. Porque a gente só vai estar reforçando aquele comportamento. Às vezes é difícil, porque mexe
com os nossos instintos de proteção, e às vezes até com os nossos instintos que não estão totalmente bem resolvidos no bem. Mas a maneira da gente lidar, principalmente quando a gente vê situações que ainda estão muito ligadas à dureza de coração, se a gente não tem ainda a bondade inata, porque também não somos nenhum santo, que a gente respire fundo e procure mostrar para aquele serzinho que o outro sofre. Desenvolver o sentimento de empatia, desenvolver o sentimento de compaixão. Porque é isso que a gente precisa, desenvolver os melhores sentimentos. Esse é o nosso objetivo com a doutrina espírita. A doutrina espírita veio para esclarecer as mentes, mas o esclarecimento das mentes associado intrinsecamente ao desenvolvimento dos melhores sentimentos. Senão não faz sentido, porque a inteligência pura, a gente já viu, o século XX mostrou para a gente. Olha o boom de conhecimento que o planeta Terra pôde receber. Entretanto, vou deixar por vocês a continuidade da frase. Vamos voltar aqui. Com efeito, pensai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde tenham adquirido hábitos inteiramente diferentes como quererias. Já falamos isso também. E lá no final, para nós irmos concluir, a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoar, para se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. É então que Deus se pode reformar-lhes o caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos seus pais, missão sagrada pela qual terão que responder. É assim que a infância não é apenas útil, necessária, indispensável, mas também a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Como a gente disse, está tudo dentro da ordem do que a providência divina preparou para os seus filhos de forma amorosa, extremamente misericordiosa, porque cada um de nós já teve o seu momento de passar pela infância nessa encarnação e teremos outras vezes. Ainda não estamos livres da roda das reencarnações. Então, nós passaremos de novo por essa condição. E a gente sabe que a lei nos diz que aquilo que nós damos, nós recebemos. Se eu não dei boas condições para os meus filhos, para aquelas crianças que estavam à minha volta, o que será que eu vou receber? E se eu não dei, porque eu não tinha esse conhecimento, como eu disse, existe a misericórdia divina. Mas para que ela haja, a gente precisa ter a noção de quem nós somos, do que nós sentimos e arrepender-se. Arrepender-se aqui. O que significa arrepender? Mas não é arrepender por medo. Ela disse que eu vou passar pela mesma coisa que eu fiz meus filhos passarem, então acho melhor me arrepender. Não é isso. Não é esse tipo de arrependimento. É o arrependimento quando a gente reconhece verdadeiramente que a gente fez o outro sofrer. Esse é o arrependimento genuíno. Então, se eu fiz o outro sofrer, eu reconheço que esse não era o caminho. Eu sofro porque eu fiz o outro sofrer. Aí eu me arrependo. Eu vou ter que me quitar com a lei. Sim. Mas essa é a beleza da vida. Por quê? Se eu já aceitei que eu errei porque eu fiz o outro sofrer, eu agora quero reparar o erro e dar todo o meu amor. Aí eu vou aprender a amar para aquele que eu fiz sofrer. Que a paz do Mestre Jesus envolva os vossos corações, que os espíritos amigos estejam convosco e lembrem-se dos guias de cada um
quando estiverem nos momentos de reflexão, até de arrependimento, porque a gente tem, a doutrina já começa a fazer os efeitos no nosso íntimo e algumas sensações, alguns pensamentos dos desvios e dos erros que cometemos muitas vezes nos fazem sofrer. Tenhamos a consciência, mas só tem um caminho: seguir em frente, fazendo o bem. Graças a Deus.